Galera, seguinte, dando continuidade aí nas questões a respeito da Reforma Protestante, né, e do surgimento de outras religiões que quebraram esse monopólio, que tiraram a exclusividade do catolicismo como única fonte religiosa, certo? A gente percebeu que pelos motivos, pela própria crise interna do catolicismo, pelas suas práticas, pelo seu afastamento do que era pregado, com o que era realizado, com a busca de um clero muito ligado ao poder político e as vantagens econômicas, né, principalmente da salvação, da venda das cartas de indulgência, da venda de objeto religioso, né, de relíquias religiosas e tudo mais, foram questões que abriram espaço para o aumento de crítica, abriram espaço para o questionamento dos próprios fiéis em relação a todo esse ambiente religioso, certo? Dito isso, quem inicia esse processo, né, o primeiro a romper com essas características foi o Lutero, dando início aí ao que a gente chama de Igreja Luterana ou Igreja Protestante, né, por conta das suas reformas, pela questão da tradução da Bíblia para a língua local, né, para a língua popular, para esse rompimento com as características dessa hierarquia eclesiástica muito forte e muito vigente dentro do catolicismo, a partir da iniciação do Lutero, essa religião se torna cada vez mais individualizada, né? Ela se torna cada vez mais pessoal, em que o fiel ele tem um contato muito mais direto com a própria palavra de Deus, e nesse caso, rompe aquela ideia de que para se atingir a salvação era necessário comprar algo, né? Era necessário aí comprar o próprio perdão, que na verdade é o oposto do que era a ideia, né? E dito isso, a partir do momento que o Lutero ele começa a expandir suas ideias, ele passa a influenciar outros membros do clero católico em outras regiões. É o caso do João Calvino, né, que vai iniciar aí uma das mais populares igrejas protestantes. Ela ganha até mais espaço do que a própria igreja luterana, né? Lembrando que o Lutero ele é o primeiro, ele é quem inicia essa situação. Ele passa a questionar e cada vez mais outros grupos que estão em ascensão, né, como alguns nobres, como alguns burgueses, começam a procurar alternativas religiosas para fazer frente ao catolicismo. E a partir daí, as pregações do Calvino, principalmente quando ele vai para a Suíça e ele cria essas novas propostas, elas vão ser amplamente acolhidas, né? Uma religião que vai ganhar muito espaço dentro do grupo de burgueses, dentro da atividade comercial. Por quê? Porque no caso do Calvino, né, o que ele está colocando, de novo, e o principal ponto é em relação à salvação, essa ideia, a ideia dele, né, vai ser de que Deus escolheu o destino de todos os seres, né? Deus predestinou todas as suas ações, já está tudo mapeado, já está tudo estabelecido, já está tudo determinado. E nesse caso, Deus escolhe os indivíduos que serão salvos e os indivíduos que serão condenados. E não tem nada que o ser humano ele possa fazer que altere essa escolha, né? Isso daí já foi determinado por Deus. O lance a situação é, o Calvino, nas suas pregações, ele vai colocar que se não é possível o indivíduo mudar a sua característica, é permitido, é possível que o ser humano ele entenda qual foi a escolha de Deus. Ele perceba através das suas ações se Deus escolheu a salvação ou se Deus escolheu a condenação. E para isso, para o indivíduo perceber e entender qual é o seu caminho, né, qual é a sua posição, as suas ações elas são determinantes. Por exemplo, uma vida regrada, uma vida
sem vícios, uma vida de honestidade, uma vida pautada com base pela fé, seguindo rigorosamente, né, as questões religiosas, e uma vida, olha esse detalhe, uma vida laboriosa, né? Uma vida em que a pessoa não tenha ócios, não tenha preguiça, não tenha vícios, mas que ela seja familiar, que ela seja honesta e que ela seja trabalhadora. E esse último detalhe, esse último ponto, vai aproximar muito a igreja calvinista da atividade comercial. Porque, de repente, essa burguesia, que está cada vez mais insatisfeita com as condenações da Igreja Católica sobre a atividade comercial. Uma religião que condenava o lucro, que condenava os ganhos e que não permitia, por exemplo, a prática de cobrança de juros, né? O que a Igreja Calvinista vai começar a colocar a partir de agora é que, na verdade, o sucesso econômico ele provém do trabalho. E o trabalho dentro da Igreja Calvinista, ele vai ter um papel fundamental porque ele vai significar uma escolha positiva de Deus. Então, de repente, o que os comerciantes eles vão entender é que quanto mais você trabalha, quanto mais você se esforça e quanto mais esse esforço ele se torna um ganho econômico, né? Ou seja, você aumenta a sua riqueza através do seu trabalho, através do seu esforço, maior é a chance de você ter pistas de que Deus está te salvando. Então, de repente, aparece uma religião agora que ela não só condena, né? Ela deixa de condenar o lucro e deixa de condenar a cobrança de juros, como ela vai começar a atribuir a salvação por esses esforços. Ou seja, o seu sucesso, o seu avanço, a sua melhora de vida, né, proveniente do trabalho, proveniente de honestidade, proveniente de justiça, porque não é só um lance de você enriquecer por qualquer meio, né? Não pode, nossa, roubei um banco e estou mais rico, ótimo, vou para o céu. Não, né? Não faz parte dessa característica. Ela tem que vir do seu esforço. E a partir de agora, essa religião se torna extremamente popular, uma vez que os comerciantes adotam essas práticas no seu cotidiano. Começa a ter um número muito grande de fiéis, certo? Uma religião que ganha muita força, seguindo aí, né, dando continuidade à tradução da Bíblia, ao rompimento dessas hierarquias e à salvação ligada a regras, à justiça, ao rigor, mas também, ao mesmo tempo, ao avanço econômico. Existe um debate do próprio Max Weber, né, um sociólogo, que ele vai atribuir que grande parte desse avanço do pensamento capitalista na Europa, porque a gente está trabalhando aí com o século XVI e século XVII, não existe ainda a formação desse pensamento, desse estilo de vida, dessa cultura capitalista. Isso é uma fase de transição até a gente dar início às revoluções burguesas, aonde esse grupo determina que essas características vão ser o estilo de vida, né? Mas esse sociólogo ele vai atribuir, ele vai trabalhar que essa mudança religiosa, essa adoção do calvinismo pela burguesia vai transformar uma série de países e ela vai ajudar, óbvio que ela não é a única, né? Não é o único fator e a única característica, mas ela vai ajudar a impulsionar esse método econômico, essa prática econômica e fortalecer principalmente a atividade burguesa, certo? Valeu e peraí que tem mais um.